Oi gente, dia 2 do SXSW e hoje eu vi algumas palestras diferentes. Pela primeira vez eu assisti o que eles chamam de book reading. Na verdade não é uma leitura de livros, mas é sobre autores falando sobre os trabalhos deles. Achei duas palestras bem interessantes, uma sobre como preparar os seus negócios para as disrupções e para o futuro, e uma sobre como as marcas podem sobreviver na era digital, e é sobre isso que eu vou falar hoje. Acho que a questão de preparar o seu negócio para o futuro, a maior dica é sobre o que o autor chama de PIE, que é tornar o personal, internal e external. Na verdade, toda a inovação precisa começar individualmente, com os executivos ou com as pessoas da empresa. O argumento dele é que se você faz alguma coisa que é para um millennial e você não consegue entender, ou se você faz alguma coisa que é muito fora do seu alcance, talvez você não consiga engajar as pessoas internamente para então sim quererem vender esse produto, e aí isso vai parecer pouco legítimo para fora. Esse autor também, ele mapeou 12 grandes tendências, algumas delas nem sequer já são tendências, algumas delas são tipo mobile, que é uma coisa que já está super em voga, ou nuvem, mas ele realmente pontua, e talvez ele tenha alguma razão, que as empresas estão usando pouco isso, e aí o argumento dele é que, na verdade, as startups é que são as líderes da inovação. Ele colocou um número bem interessante, existem 100 milhões de startups surgindo todo ano no mundo, é um número enorme. E aí um gráfico que mostra que, na verdade, a inovação está presente, as grandes corporações estão responsáveis só por 6% das grandes novidades que vem por aí. Então a gente fica vendo as empresas falando que são super inovadoras, mas na verdade o tamanho delas faz com que elas tenham um pouco de dificuldade de se mover e estar perto da próxima onda. Então tem 12 tendências aí para mapear e ficar atento, e isso são as grandes disrupções que vem por aí. Por fim, ainda assisti essa palestra sobre as marcas nesse universo digital. E aí, de novo, a gente está falando sobre conteúdo, sobre como prestar atenção, sobre como entender o que as pessoas estão falando. Acho que ao longo do dia assisti algumas outras palestras nesse sentido, e o que ficou claro é que o discurso de conteúdo é rei, caiu por terra. Eu acho que ele é rei quando há contexto. Isso ficou claro, quando existe interesse e relevância para as pessoas. E se você colocar isso numa perspectiva de marca, é entender profundamente a sua audiência e saber o que fazer. Post por post não vai mais servir, conteúdo à toa porque a marca precisa falar não vai mais servir se não estiver dentro de um contexto. Então o nosso desafio é tentar entender melhor a audiência para fazer com que as mensagens cheguem direito nessas pessoas. Acho que foi isso hoje, amanhã tem mais.